Olha, o que nós estamos assistindo em Gaza é um dos maiores crimes contra a humanidade que, sabe, não é praticamente comparável ao que fizeram os nazistas em relação aos judeus na Segunda Guerra Mundial, né? Os sionistas, né, os judeus, eles não gostam dessa comparação, né? Eles acham isso um absurdo. Eles acham que as manifestações, eles acham não, eles sabem que não é isso, mas eles tentam, né, tergiversam quando existem manifestações de apoio ao povo palestino, tentando fazer um sinal de igual entre antisionismo e antissemitismo, quando na verdade não existe, né, uma postura antissemita dos povos, mas sim de apoio ao povo palestino por conta do massacre, da covardia, né, do genocídio que está sendo aplicado naquele país por Netanyahu e seus asseclas, né? Esses governos de extrema-direita. E, concretamente, é, existe o objetivo do Netanyahu, é claro, inclusive reocupar, quer dizer, ocupar a faixa de Gaza como um todo. Acabar, inclusive, ele quer minar a possibilidade de dois estados antes mesmo, né, que essa solução se coloque com uma total modificação em relação à ocupação ali no território de Gaza. E uma política clara e categórica também de extermínio da população palestina, atacando infraestruturas, atacando escolas, atacando hospitais. Não tem mais nenhum hospital praticamente em condições de atender a população, atacando campos de refugiados, atacando locais onde são distribuídos alimentos, ou seja, uma política assim nefasta, categórica, genocida, né? E que vem, né, recebendo condenações, né, por parte, inclusive, de alguns aliados. A Alemanha, por exemplo, é um tradicional aliado dos judeus, por conta, inclusive, dos episódios da Segunda Guerra Mundial. Então, é como se a Alemanha tivesse uma dívida, né? O Estado alemão tem uma dívida com o povo judeu por conta de todo o Holocausto, mas mesmo hoje, né, o governo alemão começa a subir o tom em relação à questão das atrocidades que vêm sendo cometidas pelo Estado sionista de Israel em relação ao povo palestino. Então, você tem essa subida de tom, né, do próprio governo alemão, você tem aí as iniciativas do Macron, a que você se referiu. Existe, por exemplo, o governo chileno, o do Boric aqui no nosso continente, rompeu relações diplomáticas com Israel, e nós, inclusive, devemos continuar a exigir que o governo Lula também rompa relações diplomáticas e comerciais com o Estado sionista de Israel. Porque, afinal de contas, esses acordos comerciais, e a Alemanha, por exemplo, é uma grande parceira comercial de Israel, mas o Brasil também é, né? Porque o Brasil importa, inclusive, armamentos de lá de Israel, caveirões que são utilizados aqui para reprimir o povo preto das favelas, a juventude negra e favelada, né? Que mora nas favelas periféricas do nosso país, vem de lá. E muitas vezes são testados lá em Gaza antes, é como se fosse lá um teste de campo, e depois vem para cá, né? Para oprimir o povo pobre e preto brasileiro nas favelas e periferias. Então, existe uma movimentação. Essa questão, por exemplo, da ONU, a ONU se fala muito e não se faz absolutamente nada, porque alguns países, como os Estados Unidos e outros, que têm poder de veto, sempre que você vota uma sanção, alguma coisa contra Israel, eles vão lá e vetam e não se faz absolutamente nada. A questão da investigação é muito mais uma satisfação, né? Dá uma satisfação para a opinião pública de que, poxa, ó, caramba, os caras estão passando da conta, tá demais. Mas não se faz objetivamente nada contra isso, né? É uma covardia, né, das chamadas democracias burguesas ocidentais, os estados imperialistas ocidentais, que não rompem relações diplomáticas com Israel, ficam só no discurso, né? É uma covardia da burguesia árabe, porque você tem ali no entorno de Israel uma série, né,
de governos árabes, que receberam, inclusive, algumas visitas do Trump agora recentemente, para fechar negócios de bilhões, e não se fala absolutamente nada em relação à defesa do povo palestino. Quer dizer, essa solidariedade só vem do povo, é de baixo para cima. Então, mesmo agora, por ocasião aí da Champions, nas ruas lá de Munique, onde foi a decisão, né, torcedores do Paris Saint-Germain fizeram manifestações de apoio ao povo palestino nas ruas, né? Então, a gente tem o povo, de uma maneira geral, não só lá no Oriente Médio, mas também nos países da Europa, inclusive aqui também, na América Latina, nos próprios Estados Unidos, é o povo, os estudantes, que estão solidários com o povo palestino, né? Porque, no mais, é uma covardia, né? Que começa pelas democracias liberais burguesas, passa pela grande mídia, como um todo, a grande mídia oficial, a grande mídia burguesa, inclusive aqui do nosso país, Globo, SBT, Band, etc., né? Todos saem em defesa do direito, né, de Israel de se autodefender do ataque terrorista do Hamas, como se, desde a fundação de Israel, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o que Israel fez o tempo todo foi terrorismo contra o povo palestino, lá dentro do Estado palestino. Então, nós temos que seguir, né, nessa política de exigência, inclusive, em relação ao governo Lula, de ruptura com as relações diplomáticas e comerciais, seguir o exemplo que nos deu aqui o Boric, que é aqui pertinho, aqui do lado, né? E também a gente atentar para uma coisa, né? Essa solução de dois estados que está sendo buscada aí pelo Macron, né? E que já tenta, e que o Netanyahu, com a sua postura genocida, quer reduzir ao mínimo, né? Hoje já seria, antes do conflito, a proporção já seria 72% de Israel, 28% seria a Palestina, né? Incluindo aí a faixa de Gaza e a Cisjordânia, né? Hoje, isso o que o Netanyahu quer é diminuir ao máximo essa possibilidade. Além de que, do nosso ponto de vista, aqui eu estou falando, né, enquanto militante do PSTU, por exemplo, mas não é só uma posição nossa, tem várias correntes que têm essa mesma opinião, né? A solução de dois estados não é uma solução. Por quê? Não vai existir coexistência pacífica enquanto houver um Estado sionista, como Israel, armado até os dentes, em relação a um povo que vai ficar dali do lado totalmente desarmado e à mercê, como é hoje a situação, mesmo numa situação de dois Estados. Então, nós defendemos uma Palestina livre do rio ao mar, que é um Estado laico, né, democrático, onde convivam judeus e palestinos, como era antes da criação do Estado de Israel, porque lá tinha judeus e tinham palestinos que conviviam pacificamente, né? E só depois da criação do enclave, né, israelense, para atender os interesses dos países imperialistas, principalmente o britânico, o estadunidense e assim por diante, é que esse massacre que se chama Nakba, né, que é essa destruição do povo palestino, que já vem desde a fundação do Estado de Israel até os dias de hoje, com terrorismo, né, de Estado praticado pelo Estado sionista de Israel e que hoje a resistência palestina só conta, né, efetivamente com o apoio do povo, não só do povo palestino, que não vai aceitar de maneira nenhuma. Ele não tem absolutamente mais nada a perder, a não ser se ater à luta pelo seu direito à sua terra, né? E o apoio que está vindo aí de mobilizações a nível nacional, a nível internacional, mas, lamentavelmente, o que nós estamos assistindo ali é uma das maiores covardias, uma das maiores atrocidades desse século e até em relação ao século passado, porque em muita coisa o que está acontecendo na Palestina se assemelha ao Holocausto que foi produzido pelos nazistas em relação aos judeus. Muito bem, estamos conversando com Ciro Garcia, ele que é historiador, professor de Direito, nosso analista de conjuntura. Se você está gostando da entrevista,
Não esqueça de dar o like, que nos ajuda bastante, educa os algoritmos para você receber mais conteúdo do Economia Fácil e outras pessoas receberem o nosso conteúdo como sugestão. Compartilhe nas suas redes sociais, envie para o seu amigo, né, para o seu parente, e se inscreva aqui no canal. Muitos dos que nos acompanham não estão inscritos, é um absurdo, nos ajude. Se inscreva aqui no canal e, é claro, clique no sininho, né, aquele sininho do lado do botão de se inscrever para receber aviso de novos vídeos. Toda vez que tiver um novo vídeo, você vai saber porque vai estar recebendo notificação.